Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Poliana, sou professora de música e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre a aprendizagem de um instrumento musical na idade adulta. Muitas pessoas perguntam, Poliana, você aconselha uma pessoa começar a estudar um instrumento musical na idade adulta? Será que vai funcionar? Será que um adulto consegue aprender a tocar um instrumento musical do zero? Eu costumo dizer que sim, é possível. Mas antes a gente tem que estar atento para alguns detalhes. O primeiro é, se a gente fosse comparar a uma criança que aprendeu a tocar, começou a aprender a tocar um instrumento musical com 4 anos, a gente vai ter aí um percurso muito menor que essa criança. Então, a gente não pode se comparar a ela de jeito nenhum. Ah, Poliana, mas eu conheço alguém que em 2 meses já está tocando maravilhosamente bem. É possível, claro que é. A gente tem alguns casos, sim, de pessoas que são prodígios da música, do instrumento, são instrumentistas maravilhosos. Mas leve em consideração que a maioria das pessoas que você conhece são instrumentistas, né, de nível médio, né? Então, assim, da mesma forma que a gente sabe que tem gênios da matemática, né? Tem gênios do futebol, tem gênios da pintura, existem gênios da música. E nem por isso a gente deve se frustrar e dizer, não vou estudar matemática, não vou jogar futebol no final de semana, porque eu não nasci para isso. Mas não é bem assim. Muitos de nós adultos querem aprender um instrumento musical por hobby, ou porque quer tocar na igreja, ou porque quer se divertir em casa, né? Animar uma festinha em casa, tocar uma música ou outra com um parente, né? E não há nada de mal nisso, não há nada de errado nisso. É claro que a gente talvez não consiga o nível de um Rubinstein, né? De um Tom Jobim, porque ele já tem outros percursos de vida e aprendizagem. Mas a gente pode, no nosso nível, sim, aprender a fazer música. E isso é super saudável. Então, assim, você vai aprender, mas você não vai se comparar ao vídeo da internet, né? A gente, claro, toma como parâmetro, ouve, acha muito bonito, mas cada um tem a sua característica como músico e como instrumentista, e seu percurso de estudo também. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Então, vamos lá, as dicas. A primeira dica é muito óbvio, né? Você quer aprender alguma coisa, você vai procurar um professor, né, para te ensinar. Ah, Poliana, mas tem vários tutoriais na internet, o Toque Fácil, não sei o que, não sei o que, não sei o que eu possa aprender com um aplicativo. Super recomendo. Acho que é muito válido você usar um instrumento, né, uma plataforma de aprendizagem remota. Isso aí é perfeito para você praticar sozinho, né? Tem pessoas que só têm tempo de aprender dessa maneira, mas existe uma coisa no instrumento musical, uma especificidade, que é o acompanhamento de um olho humano sobre o que você está fazendo, né? Então, a posição das mãos, a expressão, esse tipo de avaliação, até o momento, né, só pode ser feito com um professor, né, uma professora. Então, procure um bom professor de instrumento musical, do teu instrumento musical. E nem sempre o bom professor vai ser o bom instrumentista. Às vezes você vê ter aquele cara, aquela pessoa, né, aquela pianista que toca super bem, puxa, ela é fantástica. Mas assim, ele tem experiência, ela tem experiência com ensino de música, de instrumento para adultos, ela tem um método adequado para o que você quer. Às vezes é um super professor, mas de música erudita, e você não quer música erudita, você quer música popular. Ah, Poliana, eu quero aprender para tocar na igreja, mas a pessoa não trabalha com isso. Então, encontre esse professor, essa professora, né, de instrumento, converse com ela, converse com ele sobre o teu objetivo, o repertório, o que você quer tocar, o que você gosta de tocar, né? O bom é que adulto já sabe isso, criança talvez não entenda tanto, mas um adulto ele já sabe o que ele quer. Então conversa com o professor sobre o teu objetivo, certo? Em segundo lugar, você precisa de um instrumento musical. Não existe estudante de instrumento sem instrumento musical. Então, Poliana, vou pegar emprestado de um amigo. Minha avó tinha um piano em casa, tal, vou usar. Legal, ótimo. Mas esse instrumento, gente, tem que ser um instrumento que corresponda ao teu objetivo.
certo? Então, converse com o professor também sobre que tipo de instrumento você vai precisar. Às vezes você compra um piano super caro, né? E que não vai responder ao teu objetivo. Então, conversa com o professor, que instrumento é adequado para mim, que marca, que tamanho, que tipo, enfim, se você mora em apartamento, se você mora em casa. Então, tem todas essas questões, né? Se você tem disponibilidade de manutenção desse instrumento, é um instrumento acústico, é um instrumento elétrico. Então, tem uma variedade de preços, de tamanhos, de tipos. Então, você precisa de um instrumento musical. Você precisa encontrar um instrumento musical que seja adequado aos seus objetivos. Em terceiro lugar, e uma das coisas mais importantes, você precisa de tempo para estudar. Não adianta estudar uma vez por semana. Vou uma vez por semana para aula de piano. Não adianta. Você precisa, eu digo, Poliana, falando agora como professora, para você ter um desenvolvimento no instrumento satisfatório, no mínimo 1 hora de estudo, 6 vezes por semana. Poliana, 1 hora é demais. Mas é esse o teu objetivo? É isso que você quer? Então, você precisa de um tempo para estudar. Só dispõe de meia horinha agora. Então, pega essa meia horinha para você estudar. Tenha disciplina. Não é tanto o tempo, não é 1 hora é mágico, vou aprender em 1 hora que a Poliana falou. Não, é a disciplina, é a dedicação. Não adianta você estudar 5 horas num dia e nos outros dias da semana não estudar. É memória muscular, gente. São músculos, são tendões, são articulações, eles aprendem, né? Então, assim, se você não se dedicar a estudar, a praticar teu instrumento, você não vai conseguir. Então, assim, dedicação, né? Vai estudar, vai se dedicar, vai separar um tempinho para o estudo e você vai ver como isso é legal, como isso é bom. E por último, mas não menos importante, vai ser muito difícil e muito frustrante, porque nada que a gente quer muito e que chega fácil nos satisfaz. Então, a satisfação de você ter estudado uma música durante um mês e finalmente você conseguir aquele trecho, né? E o quanto você se frustrou até chegar até ali. Aprenda a lidar com essa frustração. Com a demora, puxa, Poliana, eu tô há 1 ano tentando fazer essa música e não tô conseguindo. Continue. Vai ter frustração, a gente só aprende se errar. É difícil, não é fácil. Não acreditem nesses métodos que dizem, em 1 mês você vai aprender tal. Não existe milagre, existe dedicação, existe saber lidar com a sua frustração e continuar. Não consegui tocar agora. Vai lá, toma uma água, volta. 1 hora você vai conseguir, mas você só vai conseguir se você não desistir. Então, não desiste, tá? Já tô adulto, Poliana, já criei meus filhos, mas tenho o sonho de tocar um instrumento musical. Não desiste, segue essas regras e depois me conta como é que tá aí no teu caminho de estudo musical, né? O que é que você tem conseguido, compartilha aí com a gente. Tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção. Um beijo para todo mundo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.